gente vai ver as áreas de figuras planas e o cubo e paralelepípedo, tá? Por quê? Porque para a gente entrar na matéria de cubo e paralelepípedo, a gente tem que dar uma revisada nas áreas de figuras planas. A gente vê a área de figuras planas, as áreas, a área de quadrado, a área de retângulo, desde lá da quinta série. Você pode achar que, não, eu não vi. Mas deveria ter visto, vamos dizer assim, tá? Então, eu vou começar com as áreas de figuras planas, tá? A primeira área que a gente vê aqui é a área do quadrado, tá? Então, deixa eu colocar aqui um... Então, ó, a área do quadrado. Que características tem o quadrado? Então, ó, nós estamos vendo essas figuras em 2D, tá? Duas dimensões, 2D, né? É só a superfície, tá? Então, a área do quadrado tem 4 lados iguais e nos 4 cantos tem ângulos de 90 graus. Essa é a característica do quadrado. Qual é a área dele? Lado vezes lado, tá? Ou lado ao quadrado. Por quê? Porque quando não tem nada em cima, significa que aqui meu expoente é 1. Todo número ele é elevado a 1. Né? 5 ou 5 elevado a 1 é a mesma coisa. Lado ou lado elevado a 1 é a mesma coisa. E aqui, né, como é um produto, uma multiplicação de potências, porque já que eu pus um expoente, mesmo que seja 1, não deixa de ser uma potência. Então, produtos de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, 1 mais 1 dá 2. Tá? Então, a área do quadrado, lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Ok? Lembraram? Aqui o meu perímetro, se eu tiver... se eu quiser saber o perímetro, o que é perímetro? É a soma de todos os lados. Tá? Como no quadrado eu tenho 4 lados, então 1L, mais um L, mais um L, mais um L, eu tenho 4 vezes L. É o perímetro, tá? Vamos lá ver agora. Retângulo. Como que é meu retângulo? Parece um quadrado, só que o quadrado tem os 4 lados iguais. O retângulo não. Então, eles têm lados paralelos iguais 2 a 2. Então, aqui é minha base, aqui em cima também. Aqui do lado é minha altura, aqui do lado direito também, tá? Então, sempre que eu tiver 2 bases e 2 alturas, aqui eu tenho um retângulo. Qual é a área do retângulo? É base vezes altura, tá? Tem gente que fala, mas também não é lado vezes lado? Não deixa de ser lado vezes lado. Só que aqui eu tenho 2 lados diferentes, né? Um lado é minha base e o outro é a altura. Aí você vai falar, mas por que a altura é com a letra H, Pro? Porque a altura, tudo em matemática é americanizado, a gente goste ou não, né? O inglês acabou sendo, né, nossa língua mundial, vamos dizer assim, né? E height, né, H-I-G-H, height em inglês significa alto, né? Então, o H que vem de height, né, de altura, tá? Então, minha altura é sempre representada pela letra H, não A de altura, ok? Se eu for, então, querer achar o perímetro aqui, somando todos os lados, eu tenho 1B mais 1B, 2Bs, mais um H e outro H, eu tenho 2 Hs. Esse seria o perímetro, que é a soma de todos os lados, tá? Triângulo. Qual que é a área do triângulo mesmo? Eu posso entender que o triângulo é metade desse retângulo aqui, ó. Então, se o triângulo eu dividir esse retângulo no meio, não vou ter um triângulo. Então, é metade disso, é base vezes altura dividido por 2. Então, olha lá, triângulo. Área, base, vezes a minha altura aqui. Veja, o lado B e A não tem nada a ver, gente. A altura é a distância do vértice até a base, tá? Formando 90 graus. Não existe uma altura sem ter 90 graus. Você vai no médico, o médico fala, vamos medir sua altura? Você não fica todo torto em frente à balança, você tem que ficar reto.
você tem que fazer com o chão que você está pisando um ângulo de 90 graus. Então, você pode reparar, onde tem a altura, né, que é a letrinha H em matemática, tem um ângulo de 90 graus. Isso aqui, ó, é uma notação para ângulo de 90 graus. É um quadradinho com uma bolinha no meio. Então, voltando, a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Base vezes altura dividido por 2. E o perímetro aqui, porque ninguém está me dizendo que tem os lados iguais. Pode até parecer, né, que é um triângulo isósceles, onde eu tenho 2 lados iguais. Parece, mas como não está dizendo que é, eu não posso afirmar que é. Então, quem é o perímetro, a soma de todos os lados? É a medida A mais a B mais a C. Ok? Continuando, então, as principais áreas de figuras planas, antes da gente chegar nos sólidos geométricos, que é em 3D, a gente está vendo as áreas em 2D. Área de superfície, tá? Então, tem o trapézio. Nós, hoje, assim, eu não vou entrar num sólido que tenha um trapezoidal, tal, que tem uma base de um trapézio. Mas, vira e mexe em matemática, aparece essa figura trapézio. O que é um trapézio? É um quadrilátero, quadrado. Quadrado é uma coisa. Quadrilátero é uma figura geométrica que tem 4 lados, tá? Então, o trapézio é um quadrilátero, mas que ele tem uma base maior e uma base menor. Elas são paralelas, as bases, tá? E 2 lados aqui, que às vezes são iguais, mas às vezes não. Tá? Então, veja, ó, é um quadrilátero em que eu tenho 2 bases paralelas. Uma maior, que eu chamo aqui de Bzão, base maior, e Bzinho, base menor. A altura é a distância entre as bases, tá? A altura aqui até faltou, né? Já que eu falei tanto, né? Faltou, na verdade, fazer isso aqui, ó. Né? Tá? Isso aqui, ó, a altura, a distância entre as 2 bases. Então, qual é a área de um trapézio? Alguns alunos já viram, outros viram e esqueceram, e outros podem até falar, ah, nunca vi. Tudo bem. Qual a área do trapézio? Base maior mais base menor. Tudo isso vezes a altura dividido por 2, tá? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. E o perímetro desse trapézio é a soma desses 4 lados. Então, é Bzão, base maior, mais base menor, mais um lado 1, mais um lado 2. Somei os 4 lados, eu tenho o perímetro. E o círculo? O círculo, hoje, a gente também não vai ver, mas ele vai ser muito usado, porque a gente vai aprender cilindro. Cilindro é a lata de tinta, né? Ou a antiga latinha de tomate, a antiga lata de óleo, né? Muitas coisas são embaladas num cilindro, né? O cilindro, ele tem uma área, um volume, e a gente vai depender muito da base do cilindro, que é um círculo, né? Então, a área do círculo é muito importante. O comprimento também, né, da circunferência, que é o perímetro, também, tá? Então, hoje, necessariamente, a gente vai ficar só na área do círculo. Mas, futuramente, quando nós formos estudar o cilindro e os cones, o que é cone? Cone, aquele laranja e branco que os guardas municipais, polícia, colocam para cercar um espaço, proibir a passagem de carros, né? É um cone. A gente estuda também o cone, tá? E o cone, a base dele também é um círculo. Como no cilindro, a base dele é um círculo. Então, é importante a área do círculo, tá? Então, vamos lá. Qual é a área do círculo? Π vezes R ao quadrado. Existem demonstrações para isso, você vê até a animação, né, como é que é feita, por que dá π vezes R ao quadrado. Hoje não vem ao caso demonstrar essa fórmula, tá? E o período é 2π vezes raio, 2πr, tá? Se você considerar o diâmetro como 2 raios, então o perímetro, em função do diâmetro, também às vezes pode ser d
vezes π, tá? Porque o diâmetro é igual ao 2 raios, tá? Geralmente, a gente fala que o comprimento ou perímetro do círculo é 2πr. Se eu tenho um raio. Mas tem gente que gosta que se tem já o diâmetro, então é d vezes π, tá bom? Bom, vamos lá então, começando os poliedros. O que são poliedros? São sólidos geométricos limitados por um número finito de polígonos planos. Esses polígonos formam as faces do poliedro. Então, a intersecção de duas faces é chamada de aresta. E o ponto comum de 3 ou mais arestas é chamado de vértice. Então, olha lá, vamos entender? Poliedro, então, por exemplo, é um cubo, né? Então, ó, vértice é o encontro aqui, ó, das linhas, das arestas. Face, né? Seria cada uma das faces em 2D que a gente está vendo, né? Por exemplo, este cubo, a face dele, uma face é um quadrado. E a aresta é o mesmo que a linha, que o lado. Só que existe essa frescura matemática. Ao invés de eu falar lado, eu falo aresta nos poliedros, tá? Então, ó, polígonos são 2D. Poliedros são 3D, tá? Polígono é uma face aqui. Essa face aqui é um polígono, tá? Então, uma face aqui é um polígono, que é um quadrado. Se eu fosse ver só uma face, eu poderia falar lado do quadrado. Mas como eu estou enxergando em 3D, então eu falo aresta, tá? Frescurinha matemática. O que era lado em 2D, agora que é em 3D, que tem volume, que eu pego, né? Vamos dizer assim, que eu pego neste sólido geométrico, então, ao invés de ser lado, é aresta. Ah, mas que frescura! É assim que funciona a matemática. A matemática, a gente sabe que tem várias frescuras, né? E o vértice, né? É o pontinho de encontro aqui, né? O vértice, como vocês já tinham estudado os vértices, quando você estuda ângulo, né? Que é o encontro de duas semirretas aqui, que no caso vão ser de 3, né? Mas é o vértice. Então, vértice é o pontinho de encontro. Face, né? Seria uma chapa, né? Uma face, uma superfície aqui do poliedro. E a aresta é o que a gente chamava de lado. É a linha aqui, é chamada de aresta. Tudo certo? Alguma dúvida até aqui ou posso continuar? Alguém pode responder para mim? Gustavo, Raíssa, Amanda. Pode continuar, professor. Tá tudo certo? Estão entendendo? Sim. Ótimo. Vamos lá, então. Continuando. Prismas. O que são prismas? Né? Então, agora a gente vai estudar um pouco dos poliedros. O primeiro que a gente vai estudar são os prismas. Então, dentro do poliedro, dentro dos poliedros, a gente tem prismas, pirâmides, que todo mundo sabe, as pirâmides do Egito. Tem gente que tem pirâmide de enfeite, tem gente que tem pirâmide de pingentinho de colar, né? Pirâmide, cilindro, cone e esfera, né? Então, a gente, no geral, tem esses 5 poliedros. Prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas, tá? Já comentei sobre o cilindro, o que é, lata de tinta e tal. Cone que tem na rua para, né, o cone de sorvete, né? A Raíssa sabe bem, né, do cone de sorvete, né, Raíssa? Então, cilindro, cone, esfera, bola de futebol, planeta Terra, Lua, são esferas, né? Pirâmide, como a gente estuda lá em História e Geografias, pirâmides do Egito e tal. E os prismas são os primeiros poliedros que nós vamos estudar. O que são prismas, gente? Então, o que são? Nas faces laterais são retângulos.
Que retângulo é um paralelogramo, né? Mas é mais fácil a gente falar retângulo. Então, o paralelepípedo e o cubo são prismas, tá? Então, eles são as faces deles laterais, são retângulos, tá? Isso é que são prismas. Então, vamos ler. Os prismas são sólidos geométricos que apresentam duas bases formadas por polígonos congruentes. Então, a base não tem que ser necessariamente ou um quadrado ou um retângulo, a base. A base pode ser triangular, pentagonal, hexagonal, tá? A base. Mas as faces laterais, suas faces laterais, são paralelogramos ou retângulos, tá? Então, duas bases por polígonos congruentes e localizados em planos paralelos. Suas faces laterais são paralelogramos ou retângulos. Olha lá. Então, aqui é um prisma. A base deste prisma, ó, uma base embaixo, uma base em cima. Aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este é um prisma hexagonal, ou alguns gostam de falar hexagonal, né? Para falar mais chique. Esse prisma hexagonal, por que ele chama prisma hexagonal? Porque o prisma traz o nome da base. Como a minha base é um hexágono, o que é hexágono, Pro? É um polígono de 6 lados. Como a minha base é um hexágono, esse prisma reto por quê? Porque as arestas aqui fazem um ângulo reto. Então, esse prisma chama prisma hexagonal. E qual a característica dele? A base, as bases são hexágonos, mas as faces laterais são retângulos, tá bom? Isso é a característica de um prisma, tá? Então, ó, deixa eu aqui voltar para vocês verem. O cubo é um prisma, né? O cubo é um prisma. Só que a base deles são quadrados, as duas bases embaixo e em cima, e as faces laterais são retângulos, que no caso, quadrado é um caso específico de um retângulo, onde a base e a altura são iguais, tá? E esse aqui do lado é um prisma, só que ele é oblíquo e não reto, tá? Reto é quando a minha aresta lateral aqui, ela faz 90 graus com o chão. Ele é retinho, tá? Ele é reto. Agora, esse é inclinado, então ele chama prisma oblíquo. O prisma oblíquo, vocês só vão saber. Ah, beleza. Para estudar, a gente vai estudar só os retos, tá bom? Agora, vamos ver o estudo do cubo, tá? Hoje a gente vai ver mais o estudo do cubo e do paralelepípedo, né? Do cubo mágico, que muita gente se interessa, né? Hoje em dia tem aqueles sites que mostram, né? Acho que na Netflix tem uns documentários do cara que monta o cubo mágico em 6 segundos. Já viram isso? Agora tem um recorde de 3,6 segundos. Imagina, meu Deus do céu, né? Enfim, o estudo do cubo, que é muito importante, tá? Então, o cubo é o mais simples dos prismas. Ele é um prisma quadrangular, regular, cujas faces são quadrados congruentes. Então, todas as faces são quadrados no cubo. Todo mundo sabe. Oi? Rapidinho, eu não sei se para os outros está aparecendo, mas para mim saiu a tela que você estava apresentando. Tá. Para mim então, também. Tá aparecendo ou não? Não. Então, eu vou parar e vou apresentar de novo, tá? Porque às vezes acontece isso, ok? Ok. Obrigada por ter avisado, Raíssa. Imagina. Vamos apresentar de novo, senão não pode. Alô, 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 alô. Alô, tá, beleza.
Deixa eu pegar a tela inteira de novo. Vamos lá. Agora apareceu, né? Sim. Obrigada. Sim. Se acontecer de novo, vocês me avisam, tá bom? Que é normal, são coisas da tecnologia aqui, né? Então, quem é o cubo? É o mais simples dos prismas. Ele é quadrangular, que a base é um quadrado, regular, né? Então, quadrangular é porque a base tem 4 lados. Podia ser um trapézio quadrangular. Podia ser um retângulo quadrangular. Mas vem da palavra regular em seguida. Então, significa que é os 4 lados de mesma medida. E as faces também são esses quadrados congruentes, tá? Então, qualquer base, se eu virar um cubo, eu tenho uma base, porque eles têm todos os lados. Ele tem todos os lados, todas as faces iguais. A é a medida de cada uma das arestas, tá? Tem gente que chama de lado ainda L, o cubo de lado L. Mas como cubo é um poliedro, e o poliedro, ao invés da gente falar lado, a gente fala aresta, então aqui, ao invés de estar o lado L do cubo, está a aresta A do cubo, tá? Área da superfície total do cubo, tá? Cubo, deixa eu só fechar a porta. O cubo, gente, ele tem 6 faces, né? Quem, por exemplo, não tem o cubo mágico, nunca viu o tal do cubo mágico que eu tô falando que a gente monta, né? Todo mundo, uma vez na vida, já jogou um jogo de tabuleiro que tem que ter um dado. Ou jogou dadinho ali brincando com um amigo, apostou, né? Então, o dado tem 6 faces, né? Então, esta é uma das diversas planificações que tem um cubo, tá? Então, eu posso montar um cubo, por exemplo, de cartolina, se eu desenhar essa planificação, cortar, colar, né, as abas, e eu vou ter um cubo. Gente, então assim, o que a gente tem que diferenciar bem? Uma coisa é a área. Área, geralmente, é da superfície. Área é a casca, vamos dizer assim, tá? É só por fora a área total do cubo. Então, aqui, gente, como que eu vou achar? Eu não tenho 6 lados do cubo, 6 faces. E no caso do cubo, essas 6 faces são quadrados, né? Um quadrado aqui, ó, de lado A. Então, se eu quiser achar a área de um quadrado aqui, ó, um deles, se eu considerar esse daqui, ó, tá meio tortinho que eu tô desenhando com o mouse, tá? Esta face é um quadrado. Como que eu sei que é o quadrado, Mabel? Porque aqui tá marcado A e A. Então, eu já sei que é lado A. Qual é a área de um quadrado? Não é lado vezes lado, isto é, A vezes A. Então, a área de um quadrado, gente, é A ao quadrado. Concordam comigo? A área de um quadrado é lado vezes lado. Como o meu lado aqui está marcado como A, então a área de um quadrado é A ao quadrado. Então, eu vou ter 6 desses, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a área total de um cubo é 6A ao quadrado. Ok? Essa é uma fórmula muito importante que vocês vão usar bastante, tá? Qual a área total de um cubo? É só lembrar. Ah, tá, eu tenho 6 faces que são quadrados. 6A ao quadrado, tá? Como calcular a área total do cubo? Então, vamos ver um exemplo aqui. Uma caixa em formato de cubo será forrada com tecido. Eu tenho uma caixa quadrada e eu quero forrar de tecido, vou dar de presente para alguém, vai ficar chique.
Se as arestas da caixa medem 1,5 metros, qual é o mínimo de tecido necessário para forrá-la? Então, você tem uma caixa de 1,5 metro lado e eu vou forrar com tecido. Quantos metros quadrados de tecido? Eu vou lá comprar o tecido lá na loja, eu preciso, não quero que sobre um monte nem que falte. Eu tenho que ter esse cálculo. Então, você vê como esse tipo de coisa não é uma coisa que está muito distante da nossa realidade. Então, você tem a caixa que mede 1,5 metro lado, você vai forrar de tecido, tá? Então, como que eu vou fazer? Qual a área total do cubo? 6 vezes A ao quadrado, ok? Então, quem é A? É a aresta. Quanto mede minha aresta? Aqui, ó. Arestas da caixa mede 1,5. Abel, então é só colocar no lugar de A 1,5? Sim. Aí aqui eu tenho que elevar ao quadrado e multiplicar por 6. Gente, lembrando, potência vem antes. Então, elevar ao quadrado vem antes de ser multiplicado. Então, você vai fazer 1,5 vezes 1,5 e o resultado vai multiplicar por 6. 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Tá? Eu elevo ao quadrado antes. E vezes 6 dá 13,5 metros quadrados, tá? Então, qual o mínimo que eu vou comprar? Então, qual o mínimo de tecido? É 13,5. Eu, se fosse fazer de verdade, eu comprar 14, né? Dá uma erradinha ali na hora de cortar, né? Então, você tem que comprar no mínimo 13,5 metros quadrados de tecido. Ok? Alguma dúvida? Tudo certo? Posso continuar? Volume do cubo agora. Volume, gente, do cubo é a multiplicação das 3 dimensões, tá? Sempre a gente fala assim, volume do cubo, o volume de um prisma, né, é o produto das 3 dimensões. Que 3 dimensões? A largura, o comprimento e a altura. Ou o comprimento, a largura e a altura. São as 3 dimensões. Tá? Se você guardar volume do cubo, produto das 3 dimensões. Tá? Como o cubo tem as 3 dimensões iguais, a largura, o comprimento e a altura, é tudo aresta A, né? É tudo lado igual no cubo, porque as faces são quadrados, que tem os 4 lados iguais. Então, o cubo ele é formado de todas as arestas iguais. Então, o volume do cubo vai ser A vezes A vezes A. O comprimento, a largura e a altura, que tudo mede A. A vezes A vezes A. Então, o volume do cubo é a aresta ao cubo. Ou apenas volume do cubo A ao cubo. Tá? Como calcular? Qual o volume do cubo de arestas medindo 4 centímetros? Qual o volume? Então, uma coisa é perguntar a área. A área é a superfície, a casca de fora, tá? E o volume é tudo que cabe lá dentro. Volume de ar, volume de areia, volume de água, tá? Então, o volume é tudo que cabe dentro. Então, qual o volume do cubo? Aresta ao cubo. Nossa, Anabela, é só substituir o A por 4? Tá? Então, 4 ao cubo não é 4 vezes 3. É 4 vezes 4 vezes 4. Que vai dar 64. E aqui centímetros cúbicos, porque fica centímetro vezes centímetro vezes centímetro, né? E vai me dar centímetros cúbicos, ok? Agora vamos estudar o paralelepípedo, tá? Então, resumindo, o que ficou do cubo? O que eu estudei de importante o cubo? A área total e o volume. Qual a fórmula da área total? A área total é 6A ao quadrado. Por quê? Porque eu tenho 6 faces quadradas, tá? Vamos voltar aqui para vocês verem. Então, área total do cubo, 6A ao cubo. O volume do cubo, A ao cubo, tá? A ao cubo. Então, a área total é 6A ao quadrado e o volume é A ao cubo. Eu mostrei para vocês. Agora, vamos estudar o paralelepípedo retângulo.
caixa de sapato, tá? Qualquer caixa, caixinha de pasta de dente. Eu tenho milhões de coisas que são paralelepípedos na vida da gente, né? Então, vamos estudar aqui. Tenho 3 dimensões diferentes no paralelepípedo, ó. O comprimento A largura, né, B, e a altura C. Ou tanto faz aqui, tá? A, B, C. Ou A, C e B. Tanto faz. São as 3 dimensões. Comprimento, largura e altura, tá? O comprimento e a largura está na base. E a altura é a distância entre as bases aqui, tá? Então, o paralelepípedo, ele tem 3 dimensões. Comprimento, a largura e a altura. Tá. Vamos ver a área da superfície. Aqui a gente planificou. Se você entrar no Google e colocar planificação do paralelepípedo, gente, tem um monte de planificação, né? Mas vamos tentar entender aqui, ó. Então, eu abri minha caixa. Pensa assim, eu cortei minha caixa e planifiquei abrir. Quando eu abri, veja, eu não tenho 2 bases aqui, ó. A de baixo com essa aqui de cima, ó. Tenho 2 bases. Essa base tem área o quê? A vezes C, né? Que é o produto das 2 dimensões, a área de um retângulo, né? Base vezes altura aqui, né? A vezes C. Então, veja, ó. Eu tenho uma C aqui e a outra a C aqui, tá? Essas são as 2 bases. Aí eu tenho, gente, essa face lateral aqui, ó, né? Essa superfície lateral aqui, ó. Essa face lateral, cuja área é o quê? Lado vezes lado aqui, ó. Né? Base C e altura C, ó. C vezes B. Que tá aqui, ó. BC. Então, ó. BC de um lado aqui e BC do outro aqui. Ah, Mabel, então você já fez a área de baixo, que é de cima, e a área da face lateral aqui com a outra que é igual. E aí sobrou a face de frente desta caixa, que é quem? A vezes a altura B, ó. AB. É essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó, de frente. AB. Ela tem a de frente igual lá atrás nas costas dele, vamos dizer assim, ó. Então, é AB, tá aqui, a minha área da superfície AB, com AB aqui, ó. Tá? Então, lá no cubo, cada área lateral, cada face era um quadrado, A ao quadrado. Tinham 6 faces iguais, 6 ao quadrado. No paralelepípedo, eu tenho 2 a 2, tá? 2 AB, 2 AC e 2 BC. Então, veja, ó. 2 vezes AB, mais 2 vezes AC e 2 vezes BC. Se você pode colocar o 2 em evidência, abrir o parênteses, colocar AB, o 2 está lá fora, AC, o 2 está lá fora, BC. Tá? Lembra, assim, que você tem as dimensões A, B e C. Você pode multiplicar 2 a 2. Você primeiro pega o A com o B, AB. O A com o C, AC. Aí você já pegou o A com as 2, vai pegar o B. O B já foi com A, falta quem? O B com o C, tá? Então, ó, A com B, A com C e o B com C. Tá? Então, é 2 vezes cada uma desses 2 produtos. Você pode usar a fórmula 2AB mais 2AC mais 2BC, ou você pode colocar o 2 em evidência, abre parênteses e colocar AB mais AC mais BC. Ok? Eu vou deixar esses slides, além da aula gravada, eu vou deixar esses slides para vocês lá no mural, tá bom? Porque aí fica o material de vocês, né? Não sei se vocês estão anotando ou não. O ideal seria estar anotando enquanto está estudando, mas nós estamos online, cada um toma conta aí da sua vida, né? Não posso me intrometer tanto. Como que é esse problema? Como que eu calculo a área total de um paralelepípedo, de uma caixa, gente?
Uma caixa será embrulhada com papel de presentes, sendo que o papel deve recobrir totalmente cada face pelo menos uma vez. Se a caixa possui 60 centímetros de comprimento, 25 de largura e 30 de altura, desculpa, aqui está o comprimento, isso aqui é altura, tá? Isso aqui é altura. Qual a menor área possível para o papel de presentes? Então, ó, olha a fórmula da área total. 2 vezes AB mais BC mais AC. Então, aqui eu multiplico 2 a 2, ó. Eu posso chamar a aresta A de 60, a aresta B de 25 e a C de 30. Então, ó, AB, 60 vezes 25. BC, 25 vezes 30. E AC, 60 vezes 30. Você multiplica os dois, ó, 2 a 2. 60 com 25, 60 com 30 e o 25 com 30. Você multiplica antes de, né? 60 vezes 25 deu 1.500. 25 vezes 3 dá 75. Vezes 30 dá 750. E 60 vezes 30 dá 1.800. Soma tudo isso, dá 4.050. Multiplica por 2, vai dar 8.100 centímetros quadrados, tá? Então, essa é a área total de um paralelepípedo. Ok? Alguma dúvida? Essa fórmula é importante, tá? Então, 2 vezes AB mais AC mais BC. Tanto faz a ordem aí. E o volume do paralelepípedo? O volume, a gente vai sempre multiplicar as 3 dimensões. Lá no cubo, as 3 dimensões eram igual. A vezes A vezes A, que me deu A ao cubo. No paralelepípedo, as dimensões são A, B e C. Então, o volume é o produto das 3 dimensões. O volume é ABC, ou A vezes B vezes C. Bem simples a fórmula do volume do paralelepípedo. Então, calcular o volume do paralelepípedo. Então, aqui vai entrar o conceito de capacidade, que é muito importante. Pede-se no Enem pra caramba, nos vestibulares que tem por aí. A capacidade é em litros, tá? Ou litros ou mls. Geralmente, capacidade é quanto cabe de água, tá? Geralmente é dado em litros ou mililitros, né? Que são os mls. Então, aqui eu tenho que saber 3 conceitos importantes que vocês não sabem, tá? Que é a relação entre metro cúbico e litro, milímetros cúbicos, centímetros cúbicos, tá? Então, vamos ver esse problema? Vamos aprender na forma de um problema. Quantos litros de água são necessários para encher uma piscina? Esse exercício é, diremos que assim, tradicional. Aquele exercício típico, importante, simples e bem importante, é esse exercício. Quantos litros de água cabem numa piscina, né? E isso é do cotidiano. Ah, não tem piscina na minha casa. Meu, você pode ter na casa do vizinho, ter no clube, e um dia trabalhar com isso, enfim, né? É muito importante isso daí. Piscina. Geralmente, as dimensões da piscina são em metros, né? Ah, eu tenho uma piscina 8 por 7, tantos metros de comprimento, não vai ser quilômetro e nem centímetro, né? Piscina, geralmente, é em metros as dimensões. E aí, ó, quantos litros de água são necessários para encher uma piscina no formato, uma piscina retangular, né? Ela é inteira, considerável, um paralelepípedo retângulo. Essa piscina, ela tem 25 metros de comprimento, 9 de largura e 2 metros de profundidade. A profundidade seria a nossa altura, tá?
Então, gente, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou achar o volume. O volume é o produto das 3 dimensões. É só multiplicar 25 por 9 por 2. Beleza, fácil. Fiz esse produto, deu 450. O quê? Qual era a unidade? Não era metro vezes metro vezes metro? Então, deu metro cúbico. Ah, metro cúbico me remete à areia, tal caminhão em metros cúbicos, né? Você vai lá numa loja de material para construção, a areia é vendida em metros cúbicos. Beleza. 450 metros cúbicos. Ótimo. E agora, gente? Eu tenho que lembrar que em 1 metro cúbico cabem 1000 litros, tá? Pensa assim, uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro por 1 metro, quanto que vai caber ali de água? 1 litro é muito pouco, né? Então, vão caber 1000 litros. Fácil. Se 450 metros cúbicos, então é só fazer 450 vezes 1000. E aí eu falo que essa piscina tem 450 mil litros. Por quê? Porque aqui é relação, ó, 1 metro cúbico tem 1000 litros. 450 metros cúbicos, para quem não conseguiu enxergar, pensa numa regrinha de 3, né? Metro cúbico embaixo de metro cúbico, né? Então, 450 metros cúbicos, X litros. Aí, X vezes 1 é X, 450 vezes 1000, 450 mil litros. Ok? Então, esse é um exercício bem típico. Veio a palavra agora, bem clássico, tá? É um exercício clássico. Eu achar quantos litros cabem numa piscina, numa caixa d'água, né? Que é o formato de um paralelepípedo. Ok? Medidas principais de capacidade. Ó, isso aqui, fotografa, tira um print, escreve no estojo, no papel, na cabeça, na mão, no caderno. Isso é importantíssimo. 1 metro cúbico, 1000 litros. Acabei de falar para vocês. 1 decímetro cúbico é 1 litro. Eu não entendo essa coisa de decímetro. Existem todas aquelas, né, transformações de quilômetro, metro, hectômetro, centímetro, decímetro, milímetro e tal. Mas as 3 mais usadas são essas. O metro cúbico, o decímetro cúbico e o centímetro cúbico. O decímetro, gente, são 10 centímetros. Decímetro é a 10ª parte do metro. 1 metro não tem 100 centímetros? Então, 10 centímetros é a 10ª parte do metro. É 1 decímetro. Decímetro, tá? São 10 centímetros. Se você montar uma caixinha de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, uma caixa, um cubo de aresta 10 centímetros, cabe ali 1 litro, tá? Então, imagina, né? Você tem uma caixinha de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros de altura, vai caber ali quanto? 1 ml? Não, é muito pouco também, né? Vai caber ali 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Como assim? Se você for fazer um origami minúsculo, onde a aresta do seu cubo é de 1 centímetro, 1 centímetro, lá da reguinha lá, 1 centímetro por 1 de largura, por 1 centímetro de altura, você vai fazer uma mini caixinha ali. Naquela caixinha vai caber 1 ml. Então, por que eu falo se você fizer essa caixinha? Porque se você guardar o tamanho na sua cabeça, você tem uma noção, tá? De quanto que cabe. Numa caixa d'água de 1 metro cúbico, uma caixa d'água de aresta 1 metro, não vai caber só 1 litro ali. Então, na caixa d'água de 1 metro cúbico, cabe 1000 litros. Num decímetro cúbico, é um cubo formado de 10 centímetros. Pensa, 10 centímetros é 1/3 lá da sua régua de 30 centímetros, que todo mundo já teve um dia. Então, ali naquele cubo cabe o quê? 1 litro. E agora, numa minúscula caixinha, feita de 1 centímetro de aresta, ali cabe 1 ml. Tá bom? Então, eu quero que vocês façam agora, vamos dar uma treinada
calcular o volume de cada um dos paralelepípedos. Tá? O primeiro, ó, a base é um quadrado, mas a altura é 4. Então, não é um cubo, é um paralelepípedo de base quadrada. De aresta 3 por 3 por 4. O segundo é de 6 por 5 por 7. E o terceiro é 5 por 4 por 1,5. É igual a A vezes B vezes C. Então, esse volume vai ser 3 vezes 3 vezes 4. Fizeram isso? Sim. Ótimo! Então, o volume, 3 vezes 3, 9. 4 vezes 9, 36. Então, dá 36 centímetros cúbicos. Tá? Teria que colocar aqui. Vou escrever cúbicos, tá? Mas é o 3zinho ali em cima, tá? Ok? Acertaram? Tô aqui enchendo o saco. Acertou a Raíssa, a Sofia, Gustavo. Sim. Falem comigo. Facinho? Sim, Dora. Beleza! Vamos para o segundo, então. Volume é igual a ABC. Vai ficar 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7. Então, volume é igual a ABC. Volume é igual a 6 vezes 5 vezes 7. 3 vezes 7, 21, vai dar 210 centímetros cúbicos, beleza? Ok? Acertaram? Sim. Ótimo! Belezinha. E o último aqui é 5 por 4 por 1,5. Então, o volume vai ficar 30, aí é centímetros cúbicos também, né? 30 centímetros cúbicos. Tá? Aqui não pediu a capacidade, só pediu o volume. Tá? Então, beleza? Da terceira caixa dava isso. Agora, vamos fazer este, ó. Vou esperar vocês fazerem. Então, ótimo. 27 centímetros cúbicos. Volume igual a 0,001 decímetros cúbicos. Acertaram? Aqui, se vocês forem fazer na mão, é meio chatinho, mas se for fazer com calculadora, né? Só fazer 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1. Ok? E aí, então, vamos... São 10h36, nós temos mais 10 minutinhos de aula. Eu quero que você... Ó, esse é interessante, hein? Só que aqui, o que eu quero fazer? Só para a gente usar. Esse primeiro, faz de conta que aqui é metros, tá? Faz de conta. Então, vai ser o último exercício que a gente vai fazer. Calcule em litros, tá? A capacidade de cada um dos seguintes recipientes, que tem a forma de um paralelepípedo. O volume vai ser o produto das 3 dimensões, tá? Você vai achar. Então, aqui eu quero que você considere metros, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar uma caneta esferográfica e vou tirar esse C aqui, ó. 5 metros, 3 metros e 8 metros, tá? Então, na letra A, o número 1 faz de conta aqui, que é metros. 5 metros por 3 metros por 8 metros. Qual é a capacidade? Tá?
qual é a capacidade. Então, como que eu vou fazer? Então, deixa eu aumentar aqui minha fonte para vocês enxergarem legal. Esse primeiro vai ficar como, então? O volume é igual a 5 metros vezes 3 metros vezes 8. Então, esse volume vai ser igual. 5 vezes 8, 40. 40 vezes 3, 120. 120 metros cúbicos. Né? Tem o 3 ali em cima, né, gente? É que eu tô sem o expoente aqui agora. Então, ó. 5 vezes 3 vezes 8 vai me dar 120. 1 metro cúbico, quanto tem? Quem lembra? 1000 litros. 1000 litros, boa! Olha lá, 1 metro cúbico tem 1000 litros. Então, vai ser 120 mil litros. Boa! Parabéns! Vamos fazer a segunda. Essa é a primeira conta. Ctrl V. Vamos lá. Isso aí que vai ser a nossa lição da semana que vem, hein? A capacidade, quantos litros cabe, tá? Então, isso é fácil e super importante, tá? Então, olha lá. 10 vezes 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30. 30 vezes 10 dá 300 centímetros cúbicos. Daí, vamos lá. Vamos lá naquele slide. Na caixinha lá, né? Dos centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é 1 ml, a razão de 1 para 1. Só que é ml aqui, não é litros, tá? Você vai ter que lembrar que 1 litro tem 1000 ml, né? Vamos lá. Pera, uma coisa de cada vez, né? Vamos aqui. Então, 1 centímetro cúbico tem 1 ml. Então, 300 centímetros cúbicos tem 300 ml. Gente, pensa, um copo grande de 300 ml, né? 300 ml são quantos litros? Quem sabe de cabeça? 0,3 litros. A nossa, Pro, eu não saberia fazer isso. Como fazer isso? Com uma regra de 3. Tá? Como fazer isso? Com uma regra de 3. Como assim? Você põe 1 litro é igual a 1000 ml. X litros é igual a 300 ml. Multiplique em cruz. 1000 vezes x, né? 1000 vezes x vai me dar 1000x. Igual 300 vezes 1 vai dar 300. Aí você isola o x. X é igual a 300 dividido por 1000. Corta os dois zeros, 3 décimos é igual a 0,3. Tá? 0,3 o quê? Onde está o teu x? Né? O seu x está embaixo de litros, ó, 1 litro. Então, 0,3 litros. Mas é fácil, ó, 200 ml, 0,2 litros. 100 ml, 0,1 litro. 500 ml, meio litro, 0,5 litros. Certo? Belezinha? Entenderam até aqui? Sim. Então, só vamos acabar, faltam 3 minutos, beleza? Vamos fazer o exercício 3, que é em decímetro.
tá? Decímetro. Vai lá, faça o que eu vou esperar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazendo a minha parte. Então, olha lá. Vou corrigindo aqui nossa terceira. Espero que vocês tenham acertado, né? Então, o volume de um paralelepípedo, apesar da base ser quadrada, é um paralelepípedo, porque a altura é diferente. A base, a largura com o comprimento são iguais. Então, o volume é ABC. Quem é ABC? O produto das três dimensões. 5 vezes 5 vezes 12,2. 5 vezes 5, 25. Vezes 12,2 dá 305. Decímetro vezes decímetro vezes decímetro. Então, 305 decímetros cúbicos. Aí, decímetro é a caixinha de 10 centímetros. Aquela caixinha que você montou de 10 centímetros ou imaginou na sua cabeça, cabe 1 litro. Então, 1 decímetro cúbico, que é 1 decímetro vezes 1 decímetro vezes 1 decímetro, dá 1 decímetro cúbico. Cabe ali 1 litro. Então, é 1 por 1. Então, 305 decímetros cúbicos são 305 litros e tá feito o nosso cálculo da capacidade aí dos paralelepípedos.